Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física Moderna 2. Nessa aula a gente vai falar sobre núcleo atômico e os seus espectros, né? Vamos ver a parte de linha espectral, vamos ver também sobre o modelo de Rutherford e vamos ver também uma falha na física clássica que esse modelo de Rutherford ele mostrou que existe, tá certo? Tá, então, quando você, por exemplo, liga a chama de um fogão, né? Aquela chama tem uma cor azulada. Quando você acende um fósforo, ele tem uma cor amarelada, né? Quando você aquece uma torradeira, a resistência dela ali fica vermelha, né? Então, por que diferentes materiais, quando aquecidos, né? Quando em combustão, emitem luzes diferentes, né? É isso que a gente vai ver aqui. Por exemplo, quando a gente tem um sólido quente, né, um corpo sólido como uma lâmpada, um filamento de uma lâmpada aquecido, e ele passa aqui por essa lente, uma fenda, uma rede de difração, o resultado que aparece aqui na tela é uma imagem de um espectro contínuo, né? Então cada linhazinha dessa é uma linha espectral, e aqui a gente vê que ela tem todas as frequências e cores possíveis, né, dentro do visível aqui, tá certo? Porém, quando você aquece um gás, como por exemplo o vapor de sódio, quando você joga o sal de cozinha numa fogueira, por exemplo, esse vapor de sódio, ele quando passado pela mesma estrutura, ele vai formar uma imagem diferente do contínuo, vai ser um espectro específico do gás, né? Que tem ali linhas espectrais específicas para cada frequência de acordo com a estrutura atômica do gás, tá certo? De acordo com os elétrons que ele tem, a distribuição desses elétrons, as energias. Então, tudo isso aí contribui para a formação dessas linhas espectrais aqui, diferentes dessa contínua. Então, um gás aquecido, né, ele emite seletivamente certos comprimentos de onda, né, certas linhas espectrais aparecem aqui para ele. Porém, um gás frio, ele faz o oposto. Quando a luz branca passa por esse gás frio, o gás absorve seletivamente alguns comprimentos de onda, né? Então, de modo que quando a gente analisa essa luz transmitida numa tela como essa, a gente vê algo desse tipo. Todo o espectro contínuo, faltando alguns pontos em escuro aqui, ó, que são os pontos de frequência que foram absorvidos por esse gás, né? Aqui é o espectro de absorção do Sol, tá certo? Na verdade aqui, ó, é o espectro do Sol, da luz transmitida do Sol através da atmosfera. Então a gente percebe que alguns pontos escuros estão faltando, que são exatamente os pontos que estão relacionados com a estrutura dos átomos que formam a nossa atmosfera terrestre, né? Então isso é uma análise do que a gente está falando aqui. A luz do Sol é transmitida através da atmosfera, do gás frio, né? E aí esse gás da atmosfera ele absorve esses pontos escuros aqui do espectro do Sol. É chamado de linha espectral de absorção ou espectro de absorção, tá certo? Aqui a gente tem o oposto, né? Com gás quente, gases quentes, né? A gente pega o hélio, o hidrogênio, todos esses gases aqui aquecidos, eles vão emitir certas linhas espectrais, tá certo? Ó, o hélio, por exemplo, emite essas linhas que vocês estão vendo aqui, que se relaciona com as energias dos elétrons que estão ali em torno do núcleo do átomo de hélio, tá certo? Como vocês sabem, né, os elétrons eles têm ali níveis de energia entre si que facilitam a absorção de certos elementos, né, de certas frequências, né, certas frequências. Então, isso faz com que a gente veja que certas linhas bem definidas, em frequências quase que bem definidas aqui, mostrando que o átomo de hélio ele consegue emitir exatamente nessas frequências aqui, tá certo? De acordo com a estrutura atômica do átomo de hélio. E aqui os outros são outros exemplos, né? O criptônio, tá certo? Ó, vocês veem aí que cada átomo tem a sua assinatura. Então, esses experimentos, né? Eles a gente não, os físicos não conseguiam explicar, né, o motivo
desses espectros, e foi necessário então uma modelagem do sistema atômico, né, da teoria atômica. Então, em 1910, a gente tinha aí J.J. Thomson, né, tinha descoberto a relação carga-massa do elétron. Em 1909, Robert Millikan fez as primeiras medições da carga do elétron, tá certo? E em 1910, o melhor modelo disponível de átomo, né, era aquele modelo de Thomson, né, do pudim de passas, tá certo? Porém, Rutherford, como a gente vai ver agora, ele se aventurou em estudar, né, aí a estrutura do átomo, né, e ele fez importantes descobertas a esse respeito. Então, basicamente, a experiência de Rutherford consistia em disparar um feixe de partículas carregadas em lâminas finas de diversos elementos, diversos tipos de elementos, né? E ele observava como é que essas partículas eram defletidas, né, através da lâmina. Naquela época não existia ainda os aceleradores de partícula, e então o Rutherford utilizou aí partículas alfa, que são partículas, o núcleo do átomo de hélio, né, contém 2 prótons, 2 nêutrons, e essas partículas alfa elas são emitidas espontaneamente em decaimentos radioativos, né? Era o que o Rutherford tinha na época e foi o que ele usou. Então, o experimento de Rutherford consistia no seguinte: aqui a gente tem as partículas alfa sendo emitidas por um elemento radioativo, no caso aqui ele está dando o exemplo do rádio. Elas passam por uma tela de chumbo, que tem aqui um feixe estreito aqui por onde as partículas alfa vão atravessar, e aqui aqui no centro a gente tem aí um alvo, que seria uma lâmina de ouro, de prata ou de outra substância que ele usou aí, que foi ouro, prata e cobre, certo? E aí depois, ao redor disso tudo, tinham várias telas de sulfeto de zinco, que são telas sensíveis aí a essas partículas, formando cintilações, né? Que deixam mais claras essas telas onde as partículas foram emitidas, tá certo? Então, se alguma partícula batia nessa lâmina e voltava, essa lâmina aqui ia registrar isso, tá certo? Então, ele quis estudar o comportamento dessas partículas atômicas. Então, assim, no modelo que era vigente na época, o modelo de Thomson, lá do pudim de passas, o átomo ele consistia num grande pudim com várias passazinhas que eram os elétrons, né? E era um modelo em que esse pudim tinha carga positiva e os elétrons eram as passas ali com cargas negativas distribuídas ao longo desse átomo. E aí não era esperado, por exemplo, que quando você emitisse ali através de um átomo uma partícula alfa, não era esperado que essa partícula retornasse, por exemplo, né? Porque é o seguinte, ó, o campo elétrico dentro do átomo de Thomson deveria ser bem fraco, né? Porque justamente essas cargas estão bem distribuídas ali em todo o corpo do átomo, vamos dizer assim. Então essa deflexão máxima não era esperada, né? Então isso fez com que o Rutherford escrevesse inclusive isso, ó: foi o evento mais incrível que já aconteceu comigo na minha vida. Foi quase tão incrível como se você tivesse atirado uma concha de 35 centímetros em um pedaço de papel e ela retornasse e atingisse você. Justamente porque ele viu situações como essa, em que a partícula alfa era jogada num átomo e ela retornava e atingia aquela tela lá que estava registrando, né? Isso no modelo de pudim de passas não era possível, né? Justamente por não existir um núcleo tão denso com carga positiva como tem aqui, ó, né? A gente sabe que a partícula alfa é formada por 2 prótons, 2 nêutrons, então ela tem carga positiva, e quando ela interage com um núcleo que também é positivo, ela tende a ricochetear, né? Voltar, tá certo? E no modelo de Thomson, que é esse modelo onde toda a carga positiva é bem distribuída aqui, a negativa também, acaba que ela não sentiria tão forte esse campo elétrico como ela sentiu aqui nesse modelo de Rutherford, né, com o átomo menorzinho, o núcleo menor, né, como a gente está vendo aqui, tá certo? Então a grande descoberta de Rutherford foi essa, que o núcleo
ele era bem pequenininho comparado ao tamanho do átomo, né? E bem denso também, tá certo? E aqui a gente vê uma simulação em computador mostrando como é o espalhamento da partícula alfa a partir do núcleo de ouro, né? Pronto, ó, e nessa simulação ele fez o seguinte, ó. Aqui colocou nessa figura da esquerda um núcleo com um raio bem pequenininho, né? E aqui um núcleo com um raio bem maior, tá certo? Aqui em vermelho, ó. Nessa situação, a partícula alfa, ela atravessa o núcleo, como a gente está vendo aqui, ó. A gente não vê nenhuma delas voltando, né? Retornando. E aqui não. Aqui você vê que algumas atravessam, vão para ali, ó, mas algumas se desviam voltando aqui, ó, tá certo? Então isso aqui é um indicativo, pelo menos do ponto de vista numérico, feito em computador, né, de que o núcleo atômico realmente ele tem um tamanho bem reduzido, um diâmetro bem reduzido comparado ao diâmetro atômico, tá certo? E como eu falei, essa foi a principal descoberta de Rutherford com relação ao modelo atômico. Ó, então aqui, ó, o próprio Rutherford batizou, deu esse nome de núcleo, tá certo? Para essa parte central do átomo, né? Ele fez os cálculos novamente, considerando que esse núcleo era pequeno, era bem reduzido, né? E os cálculos combinaram com a experiência, tá certo? Na ordem de 10 a menos 14 aqui, ó, até distâncias da ordem de 10 a menos 14 metros. E a gente sabe que o núcleo atômico ele tem no máximo 10 a menos 14 metros de diâmetro, tá certo? E só que ele tem uma densidade altíssima. Ele ocupa, olha só, 10 a menos 12 do volume total do átomo, ou menos, né? E ele tem 99,95% da massa total do átomo. Ou seja, ele é ele é um negocinho bem pequenininho que o átomo tem, mas que tem praticamente 100% da massa do átomo. E a carga positiva igual a carga dos elétrons, a soma dos elétrons, né? E uma distância bem pequenininha, um diâmetro bem pequenininho. Então, a densidade é altíssima. Por isso que a gente viu no experimento de Rutherford isso aqui acontecendo, né? Uma carga dessa interagindo com a partícula alfa, uma hora ela tende a repelir mesmo uma com a outra devido às interações elétricas, certo? Tá, só que o modelo de Rutherford, ele considerou que tinha um núcleo pequenininho, mas tinha elétrons ali ao redor daquele núcleo, né? E tudo clássico, né? Tudo pensado na mecânica clássica. E lá na mecânica clássica, né, a gente vai ver que o modelo de Rutherford tem um erro, né? Na verdade, tem uma falha na física clássica, que é o seguinte: quando um elétron, qualquer carga, quando ela está sendo acelerada, mesmo pode ser girando ou oscilando, né? Essa carga ela tende a irradiar ondas eletromagnéticas, tá certo? Então, um elétron girando em torno do núcleo, ele está sob efeito de uma aceleração centrípeta, portanto, ele está sendo acelerado e, portanto, deveria irradiar ondas eletromagnéticas. O que é que isso significa? Significa que esse elétron ia perder energia continuamente, consequentemente o raio da órbita dele ia se reduzir e ele ia entrar em colapso, como essa figura aqui, ó. O elétron está girando, está irradiando energia, irradiando ondas eletromagnéticas, até que uma hora ele perde tanta energia que ele colapsa com o núcleo. Lembrando que um tem carga positiva e o outro negativa, então tende aí a um puxar o outro mesmo, né? Então, mas esse é um erro grave, né? Como é que os elétrons estão girando em torno do núcleo e se na mecânica clássica eles têm que emitir um tipo de radiação quando estiver em rotação sendo acelerados, né? Então, isso deveria acontecer pelo modelo de Rutherford, pelo modelo da física clássica, mas não acontece. Outra coisa é o seguinte: esse elétron ia emitir um espectro com uma certa frequência e à medida que a energia dele fosse diminuindo, essa frequência ia mudando, ou seja, ele ia acabar emitindo em todo o espectro, tá certo? E não é isso que acontece, né? Como a gente já viu, os gases eles emitem em certas linhas espectrais de acordo com a substância desse gás, né? Então, tinha algumas falhas aí no modelo de Rutherford, tá certo? Que
no vídeo da seção 3 a gente vai ver aí que o Bohr, ele solucionou esse problema aí, tá certo? Com o que ele tinha, logicamente. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar depois, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.